E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco sobre a série do Senna. Eu achei uma boa série, nota 6.5, mas eu vou explicar para vocês por quê. Alguns vão dizer que a nota foi baixa. Vale a pena assistir, tá? Então vamos lá. Primeiramente, eu achei os personagens pouco explorados. Esse é o primeiro ponto da série. Pouquíssimo explorados, tá? Primeiro, o Nelson Piquet, que é uma figura extremamente importante na vida do Senna, ele não existe, tá? O Nelson Piquet, ele foi deixado para lá. Ele é só uma pessoa que fala naquela drivers meeting, naquele pitch pré-corrida dos pilotos. Ele é só um cara que fala aquilo ali e deixa o Senna puto e existe. É só um brasileiro que correu na Fórmula 1. Se colocasse um Gugelmin no lugar do Piquet, era a mesma coisa, dava a mesma impressão, entendeu? Porque o Piquet não parece ser o cara que é o atual campeão quando o Senna chega, não parece ser o brasileiro que é campeão antes do Senna, a partir do momento que o Senna estreia, não parece ser um cara que é rival do Senna, que espalha os boatos sobre o Senna, que tem essa treta na mídia contra o Senna. Nelson Piquet não parece ser nada disso, tá? É só um ser humano que existe ali, e eu acho, minha opinião, ficou parecendo que foi um pouco de covardia da produção, tá? Com medo de retaliações da família Piquet. A impressão que deu foi essa, porque não exploraram quase nada do Piquet. Na verdade, não exploraram nada do Piquet. E pra mim parece que não quiseram comprometer a relação deles com a família Piquet. Será que vem um filme do Piquet no futuro e não quiseram expor? Não quiseram comprar essa briga? Não sei. Acredito que não, né? Espero que não. Outro personagem que foi bastante mal explorado foi o Prost, gente. Pelo amor de Deus, assim. Primeiramente falando do Balestre, pra gente puxar o gancho pro Prost, o Balestre nada mais é do que um vilãozão tradicional, tipo um poderoso chefão, né, um Don Corleone, que é uma figura narcisista, uma figura caricata, uma figura hegemônica no meio dele. E ele é colocado já no primeiro episódio, sempre sendo o cara que prejudica o Senna. É o grande prejudicador do Senna desde o kart, né? Eu sei que a série não coloca isso de forma explícita, tá? Mas naquele primeiro episódio já dá a entender. Aí o Senna é prejudicado, olha quem vai entregar o troféu, o Balestre. Pra quem não entende muito, o Balestre, aquele cara, sim, aquele cara. Então o Balestre já foi presidente da Federação de Kart Internacional, mas naquele momento ele não era. E acho que aquela cena sequer existiu na vida real, tá? Foi uma licença poética que eu achei um pouco desnecessária. Não precisavam demonizar ainda mais o diabo. Falando em diabo, a gente tem essa figura do Prost que se assemelha um pouco na mitologia eslava a Baba Yaga. Baba Yaga nada mais é do que uma assistente do diabo. O diabo é o Balestre, então o Prost é a Baba Yaga, né? Que é quem sempre tá ali malcomunando com o diabo. Só que a Baba Yaga é uma figura um pouco dualista. Porque hora ela faz bem, hora ela tá comendo criancinhas, né? Que é o Prost. Hora ela tá fazendo o bem. A hora ela faz o mal, no caso, que tá comendo criancinhas. Hora ela faz o bem, que ajuda o herói, fornecer água, limpar a floresta. Então é uma figura um pouco dualista. E o Prost é meio que isso. Ele é um assistente do diabo, tá? O Balestre usa o Prost como um meio para fazer o mal contra o Senna. É assim que a série coloca. O Prost nada mais é do que uma ferramenta do Balestre para prejudicar o Senna. Então, claro, tem a relação dos dois serem franceses e ter essa certa amizade entre os dois, mas assim, e a série já coloca o Balestre favorecendo especificamente o Prost desde o começo, né, quando acontece aquela festa que o Balestre fala em francês diretamente com o Prost, etc e tal, mostra a torcida dele. E o Prost meio, obrigado, tipo um playboy, filho do dono, e o pai chega, olha pessoal, aqui na firma todo mundo é igual, aquele ali é meu filho, então essa é a impressão. O Prost parece ser um cara, foi mal explorado porque a impressão que a série dá sobre o Prost é que ele é um cara sem talento, que não ganharia nada se não fosse o Balestre, e que só foi ajudado de novo em 89. Então essa é a relação que eu consegui fazer entre os dois, tá? O Diabo e a Baba Yaga. Sobre o Senna, eu achei um personagem com muito potencial do caralho, mas mal explorado. Porque no final você não vê o lado humano do Senna, você não consegue se conectar ao Senna, você não vê o Senna sofrendo
em Interlagos em 91 e fala, putz, esse cara lutou tanto para vencer essa corrida e venceu. Não, cara, ele parece que ele chega em segundo em Mônaco, tem uma tretinha em 88, 89 e 90, e chega em 91 e vence a corrida em Interlagos na sexta marcha. Poderiam construir melhor, né? O Senna sempre tentando vencer. A relação do Senna com o Interlagos desde a infância, quando ele chega, né, para poder treinar lá, competir nas categorias nacionais e depois vai para a Fórmula 1, volta a correr Interlagos depois de Jacarepaguá. O Grande Prêmio do Brasil ele sempre tentando ganhar, sempre perdendo. Tem um Nakajima, ó, o sino da igreja fazendo um discurso de ódio. Mas ele sempre tenta perder, tem um Nakajima, tem um motor, tem isso, tem aquilo, e ele nunca dá certo até que ele vence em 91, poderiam construir esse clímax, mas não, tá? Dos poucos momentos que Interlagos aparece, é esse já dele vencendo, então você não consegue criar uma boa conexão do público com a pista, com a cena, e eu achei muito vago, achei triste não utilizarem um pouco mais de técnicas de cinema. Eu não sou especialista em cinema, claro, mas também achei a atuação do piloto em relação à dor, o ombro deslocado bem... enfim, né, sendo que a ideia da arte é dramatizar ainda mais a realidade. Então eu achei uma cena mal construída. A cena em si é boa, mas a construção até a cena foi ruim, tá? E falando mais sobre o Senna, eu acho que você só consegue ver o Senna pessoa, né, o ser humano, o Senna com as suas dores pessoais e dúvidas e questionamentos dos mais diversos no primeiro episódio, na verdade, que você vê ele, putz, querendo chegar na Europa, pedindo dinheiro pro pai, volta pro Brasil, sofre no casamento, no relacionamento. A Lilian, que é a primeira esposa, a primeira namorada, não a primeira namorada, mas a primeira esposa, assim, a única esposa, no caso, é um personagem muito bem construído, tá? Parece que eles focaram tanto ali na Lilian, naquele momento da vida do Senna, e perderam a mão depois. Era tanto conteúdo pra frente que eles falaram, gente, vamos só fazer um resumão aqui, e tá tudo certo, os fãs vão gostar, tá? Porque você vê uma personagem que sofre com o frio, com um país novo, quer voltar pro Brasil, tem a promessa do Senna de voltar, ele cumpre. Aquele momento da série, você fala, putz, tem um ser humano ali. Esse é o Senna. E depois disso, cara, perdem a mão, tá? Até falando sobre a parte dele na base, só mostra uma pista, se não me engano é Truxton, aquela pista. E a briga dele com o Brundle tira um acidente, né? Tem uma famosa batida do Senna na base, que bate ele e o Brundle, e basicamente é o que deixa ele vivo no campeonato, porque o Brundle aparentemente ia ganhar. Tá? Os carros foram bem feitos, os carros são bem realistas, são bem fiéis, mas acho que poderiam explorar melhor o roteiro. Mas continuando, aí a Senna vai para a Fórmula 1, tem também mais uma cena muito bem construída, que é a corrida dele em Interlagos, que você sente a tensão, tá? Você vê as coisas que, putz, aquilo realmente aconteceu, você consegue linkar aquilo com a realidade, e a relação dele com o dono da equipe, né, com a Toleman, com o dono da Toleman, esqueci o nome dele agora, meio, se aparecer equipe melhor, já sabe, aquela coisa. Eu gostei dessa parte da série, tá? Mas depois disso, cara, cagam pros anos dele de Lotus, mostra a primeira vitória e é só. Tá? Poderiam mostrar como ele começa a levantar a bandeira do Brasil. Eu não tô querendo ser engenheiro de obra pronta, tá? Mas eu acho que isso era o mínimo, entendeu? Mostrar por que o Senna é ídolo no Brasil e não só um piloto rápido. Porque quando ele chega em 90, com toda aquela idolatria, as pessoas lá, Senna, no autódromo, você fala, mas por que o pessoal tá idolatrando ele assim, tá? Podia ser podia ser qualquer pessoa talentosa de qualquer esporte, porque especificamente o Senna. E eu acho que as relações que fazem com o que acontece no país no momento e o que ele poderia representar são fracas, são frágeis. Por exemplo, tem aquela cena lá dele em 82, o cara falando, mas quem foi campeão foi a Itália, quando ele vai lá para a Itália para poder refazer o motor do carro dele na base. E ele mostra aquele quadro da seleção campeã foi a italiana, etc e tal. E, quando ele levanta a bandeira em 86, a primeira vez, é porque o Brasil perde pra França na Copa. E, faria sentido fazer essa relação. Porque, no final das contas, o Senna ele é ídolo no Brasil por levantar o humor, a motivação da população no momento de crise política e financeira.
E eu acho que isso ficou muito vago na série, muito bem, muito mal desenvolvido, e ele do nada vira uma lenda, né? Não deixa de ser só um bom piloto e vira uma lenda, só que da parte dele você não vê por que isso acontece, tá? Para não ficar repetitivo, vamos continuar. A 88, eu acho que foi uma parte bem construída também, tá? Apesar de faltar muita coisa, mas fizeram bem a cena lá de Mônaco, ele batendo, a parte do túnel, ele indo para casa. Cortam para ele sendo campeão, e a partir daí, cara, eu acho que perdem um pouco a mão, porque 89 é só uma temporada que acontece um acidente em Suzuka, não tem uma boa construção dos acidentes dele, como o Rush, por exemplo, que sempre mostrava highlights das corridas que iam passando. Eles botavam só uma cena de uma corrida e um placazinho do lado, e do nada bateram, e a cena do acidente foi muito ruim, tá? Porque, por exemplo, o Rush, eu vou fazer esse paralelo com o Rush, quando o Lauda ele vai bater para aquele acidente trágico lá em Nürburgring, putz, tem um clímax criado, tem uns cortes que você consegue entender mais ou menos o que está acontecendo, mostra o que acontece no carro. E Suzuka 89, eu acho que não construíram bem a cena, tá? Eu não consegui sentir aquela tensão que a cena deveria me trazer. Tipo, o Prost olhando, o Senna passar, o Senna vai mergulhar, não vai. Não, ficou tipo uns cortes muito rápidos. O que tá acontecendo? Ah, bateu. E aí, na verdade, a narração do Galvão na vida real foi mais emocionante do que a cena na série, sendo que deveria ser o contrário, né? Tipo, a gente já sabe o que aconteceu, mas se fosse o inglês, substitua o Senna por um inglês aleatório. Você não consegue. Bateram? Sim, legal, interessante. E de novo o Senna prejudicado, etc e tal, e toda aquela história que acontece. Outra coisa também que foi mal explorada para mim foi o Niki Lauda, que tem uma primeira interação com o Senna, depois ele some, se não me engano ele aparece lá em 94 já, entendeu? Como um amigo do Senna, porque o Senna estava procurando o Lauda, porque não constrói alguma relação do Senna com o Lauda, algum motivo. A amizade do Senna e do Berger também cagaram. Não tem uma amizade do Senna e o Berger. A Galisteu nem vou comentar, tá? Porque é ridículo. A Xuxa também, talvez focaram muito no arco dele com a Xuxa e poderiam explorar outros personagens mais marcantes da carreira dele. O Prost, por exemplo, ou o próprio Berger, ou o próprio Ron Dennis, tá? Apesar de que, considerando os outros, a amizade dele com o Ron Dennis tinha alguma coisa, tá? Mas a parte da Xuxa, assim, você vê dedo da família, né? Não vou entrar mais em detalhes sobre isso, mas você vê dedo da família, tentando mostrar que Xuxa era o amor da vida dele, etc e tal. Anyway, tá? E aí, a cena final da série, o acidente dele em Imola, e ele aparece em Imola, e cara, a Benetton, o Schumacher não existiu, né? E a Benetton era uma massa sem forma, sem rosto, sem cor, uma coisa abstrata que tirava alguma vantagem. A Benetton é isso, tá? Não falam em detalhes, poderiam mostrar a corrida em Aida, que o Senna ficou ouvindo o que tinha no carro da Benetton, poderiam mostrar esse início de rivalidade que poderia ter com o Schumacher, mas não. Talvez também porque a família do Schumacher não aceitou, enfim. Mas aí a Benetton ficou essa coisa abstrata, o Senna mais uma vez prejudicado, é sempre essa mesma história, e fica até um pouco repetitivo e cansativo, gente. O Senna é prejudicado e perseguido desde a base, sem motivo, entendeu? Fica uma coisa meio cansativa. Eu achei que ficou meio cansativo isso daí. E de uma maneira geral, eu diria que pelo fato de a partir do visual da série ser muito bem feito, coisa de, como eu falei, cinema americano, eu acho que dá pra dar um 6,5, ok? Assim, resumindo a série, Senna tá na base, começa a ter seus primeiros dilemas, corre em Mônaco, acontece alguma coisa lá na Lotus, tipo, sei lá, uma primeira vitória, alguma coisa assim, sem muita importância. Ele tá em 88 em Mônaco de novo, depois ele aparece em 89 batendo com Prost, 90 ele desconta, e ele tá em 94, na última corrida da vida dele. Entendeu? Porque para se propor fazer uma série de uma pessoa tão emblemática para um país, putz, você tem tempo, caramba. Você não precisava dedicar um episódio inteiro, sei lá, pra base e cortar a história dele na Lotus. Cortar a história, os motivos que levaram ele a sair da McLaren. Você não sente... Nossa,
Por que ele não ficou na McLaren mais alguns anos para ver se o carro não melhorava? Entendeu? Pô, ninguém fala, putz, o carro tava uma porcaria, pô. Você não sente esse drama, essa, nossa, Senna, sai da McLaren. Ninguém sente esse, nossa, Senna, saia da McLaren. Você não falou isso no sofá. Entendeu? E eu acho que na vida real isso aconteceu e essa sensação de, nossa, Senna, vai pra Williams porque a Williams tem um carro top. Você nem sabia que a Williams tinha um carro top até ele aparecer lá e falarem que tinha. E depois não tinha mais. Então, percebe como ficaram vários buracos na construção da série? Ficaram muitos espaços vazios que eu acredito que vocês tenham percebido, que vocês são bastante inteligentes, mas quem não percebeu, eu também entendo não ter percebido, porque a gente já gosta muito da história do Senna, a gente já gosta muito de Fórmula 1 e a gente já sabe de tudo do que está acontecendo ali. Então meio que esse rush, essa aceleração que a série dá na carreira do Senna, a gente mesmo vai tapando os buracos porque no nosso subconsciente já está tudo acontecendo, entendeu?